Acompanhe agora Momento Catequético com o Cardeal Dom Paulo César Costa. Amados e amadas de Deus, estamos celebrando este 22º domingo do tempo comum. Hoje estamos olhando para todos aqueles e aquelas que são catequistas na vida das nossas comunidades, na vida das nossas paróquias, que têm essa missão bonita de ensinar, de formar discípulos e discípulas. O catequista é aquela que ajuda na formação do discípulo missionário, que tem um ministério fundamental na vida das nossas comunidades. A palavra de Deus no Evangelho deste domingo coloca diante de nós um texto tirado do capítulo 14 do Evangelho de São Lucas, dos versículos 1 de 7 até 14 depois. Aconteceu que num dia de sábado, Jesus foi comer na casa de um dos chefes dos fariseus. E eles o observavam. Jesus notou como os convidados escolhiam os primeiros lugares. Então contou-lhes uma parábola. Quando tu fores convidado para uma festa de casamento, não ocupes o primeiro lugar. Pode ser que tenha sido convidado alguém mais importante do que tu. E o dono da casa que convidou os dois venha te dizer, dá o lugar a ele. Então tu ficarás envergonhado e irás ocupar o último lugar. Mas quando tu fores convidado, vai sentar-te no último lugar. Assim, quando chegar quem te convidou, te dirá, amigo, vem mais para cima. Isto vai ser uma honra para ti diante de todos os convidados, porque quem se eleva será humilhado e quem se humilha será elevado. E disse também a quem o tinha convidado, quando tu deres um almoço ou um jantar, não convides teus amigos, nem teus irmãos, nem teus parentes, nem teus vizinhos ricos, pois eles poderiam também convidar-te, e isto já seria a tua recompensa. Pelo contrário, quando deres uma festa, convida os pobres, os aleijados, os coxos, os cegos. Então tu serás feliz, porque eles não te podem retribuir. Tu receberás a recompensa na ressurreição dos justos. Amados e amadas de Deus, o Evangelho se inicia com o versículo 1 do capítulo 14. Aconteceu que num dia de sábado, Jesus foi comer na casa de um dos chefes dos fariseus. O Evangelho contextualiza bem a cena. Num dia de sábado, onde está Jesus? Na casa de um dos chefes dos fariseus. Os fariseus eram um grupo do tempo de Jesus que tinham um certo rigorismo na interpretação da lei de Moisés. Era um grupo que interpretava a lei de Moisés com certo rigor, que vivia de uma certa aparência. Jesus, em alguns momentos do Evangelho, vai censurar essa cultura da exterioridade, gente que buscava viver um pouco da aparência, mas que às vezes não tinha uma interioridade tão rica. E Jesus está na casa de um fariseu. Jesus foi convidado para comer na casa de um fariseu. E diz o Evangelho, eles o observavam. Jesus notou como os convidados escolhiam os primeiros lugares. Quer dizer, Jesus era observado. Mas se percebermos bem, Jesus observa também. Jesus é observado aqui, possivelmente queriam ver o comportamento dele, queriam criticar o comportamento dele, observam Jesus. Mas se percebermos bem, Jesus também observa. Mas Jesus observa para quê? Jesus observa para falar para o discípulo, para mostrar aos discípulos a dinâmica do reino de Deus. Mostrando que a dinâmica do reino de Deus não é como a dinâmica do mundo. E agora, amados e amadas de Deus do Evangelho, pulamos então para o versículo 7. O Evangelho, primeiro é o versículo 1, onde introduz na cena aquilo que está acontecendo, Jesus que é convidado para comer na casa de um dos chefes dos fariseus, e eles observavam. Agora vamos para o versículo 7. Jesus notou como os convidados escolhiam os primeiros lugares, então contou-lhes uma parábola. Jesus percebe que aqueles que foram convidados também
escolhem os primeiros lugares. Escolher o primeiro lugar quer dizer, é uma atitude de uma certa arrogância. Escolher os primeiros lugares é uma atitude de alguém que se sente importante. E se sentindo importante, vai ocupar os primeiros lugares. Jesus nota esta atitude nos convidados. E então o que ele faz? Ele contou-lhes uma parábola. Quando tu fores convidado para uma festa de casamento, não ocupes o primeiro lugar. Pode ser que alguém tenha sido convidado, pode ser que tenha sido convidado alguém mais importante do que tu, e o dono da casa que convidou os dois venha te dizer, dá o lugar a ele, então tu ficarás envergonhado, irás ocupar o último lugar. Mas quando tu fores convidado, vai sentar-te no último lugar. Assim, quando chegar quem te convidou, te dirá, amigo, vem mais para cima. Isto vai ser uma honra para ti diante dos convidados. Porque quem se eleva será humilhado e quem se humilha será elevado. Amados e amadas de Deus, Jesus conta essa história, essa parábola, e já tira a conclusão. Já mostra qual a moralidade da parábola aqui. Quem se eleva será humilhado e quem se humilha será elevado. O que Jesus está censurando nessa parábola? O que Jesus quer dizer para o discípulo do reino nesta parábola? Quer chamar a atenção para a atitude de humildade. A atitude de humildade é uma atitude que deve fazer parte do discípulo, da discípula de Jesus Cristo. Por isso, não ocupar os primeiros lugares. Não ocupar os lugares mais importantes, mas se colocar mais no fundo. E a pessoa que te convidou chama, vem mais para cima. Isso vai ser uma honra para você. Mas se a pessoa diz, amigo, sai desse lugar, te coloca mais no fundo, vai ser uma humilhação para você. E Jesus mostra o quê? Jesus mostra que a atitude nossa, do discípulo do reino, Jesus mostra que a atitude dos seus discípulos deve ser sempre uma atitude de humildade. Humildade, amados e amadas de Deus, que nós vamos perceber no decorrer da história da salvação, nós vamos perceber como Deus gosta dos humildes. Vamos perceber a atitude dele com relação a Moisés, quando Míriam e Josué querem a cabeça de Moisés, porque ele tomou como esposa uma cuxita, uma etíope, e Deus vai entrar em cena e dizer, Moisés é o mais humilde de todos os homens, é o homem ao qual eu falo face a face. Maria, no Magnífica, vai cantar, o Senhor olhou para a humildade de sua serva. É a mulher humilde, é a mulher que percebe que aquilo que aconteceu nela é obra do amor de Deus. E a atitude do cristão, a atitude do discípulo do reino, do seguidor, da seguidora de Jesus Cristo, deve ser sempre essa atitude de humildade. A humildade não é não reconhecer os nossos valores, as nossas capacidades. Não. A humildade é reconhecer nossos valores, nossas capacidades, mas é ter sempre uma atitude de simplicidade. É não nos acharmos os mais importantes. É não nos acharmos os insubstituíveis. Não, é ter sempre a atitude de perceber nossas fragilidades, nossas forças, mas termos sempre uma atitude de simplicidade. Atitude de humildade que deve marcar a nossa vida de discípulos do reino. E diz o Evangelho, Jesus continua ainda, e disse também a quem o tinha convidado, quando tu deres um almoço ou um jantar, não convides teus amigos, nem teus irmãos, nem teus parentes, nem teus vizinhos ricos, pois eles poderiam também convidar-te, e isso já seria a tua recompensa. Pelo contrário, quando deres uma festa, convida os pobres, os aleijados, os coxos, os cegos, então tu serás feliz, porque eles não te podem retribuir. Tu receberás a recompensa na ressurreição dos justos. Amados e amadas de Deus, agora atitude de gratuidade que deve caracterizar o discípulo de Jesus Cristo, o discípulo do reino. Não convides pessoas que possam te retribuir, mas convida aqueles que não podem te retribuir. Convida os pobres, os aleijados, os coxos, os cegos, então tu serás feliz, porque eles não te podem retribuir.
Tu receberás a recompensa na ressurreição dos justos. Quero dizer, o bem que fizermos, e fizermos principalmente aos pobres, aos necessitados, a estes que são os privilegiados de Deus, o Senhor nos dará recompensa. Nos dará recompensa na eternidade, nos dará recompensa na vida eterna. Amados e amadas de Deus, que o encontro com essa palavra de Deus nos ajude a uma atitude de humildade, a percebermos que no nosso caminho de discípulos, a humildade é uma virtude fundamental. A humildade, ela abre à nossa existência as outras virtudes. A humildade, ela abre a nossa existência ao amor de Deus, onde nós percebemos nossa pobreza, nossa necessidade, onde nós nos encontramos com a nossa real situação, com a nossa realidade. Que o encontro com essa palavra de Deus nos ajude também a atitudes de gratuidade e de amor, a percebermos que devemos entesourar no céu, devemos fazer para os pobres, para os necessitados, para os cegos, para os coxos, para todos aqueles que necessitam. Nossa vida deve buscar sempre ser um dom de amor, mas não fazer simplesmente pequenos gestos. Não, a nossa vida deve ser uma grande atitude de amor. O amor deve estar no centro da nossa vida, onde nós saímos de nós vamos ao encontro dos outros, das outras, nós vamos principalmente ao encontro dos necessitados, mas de uma forma gratuita, porque o amor é gratuito, na certeza de que Deus é aquele que um dia nos dará recompensa, na vida futura, na vida eterna, Ele mesmo um dia será a nossa recompensa. Que você tenha um domingo muito abençoado, que desça sobre vós, sobre vossas famílias, por intercessão de Nossa Senhora Aparecida, a bênção do Deus Todo-Poderoso, que é Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.